Paz do Senhor, irmãos. É um motivo de grande alegria nós nos reunirmos, mesmo que virtualmente, né? Confesso que eu estou morrendo de saudades e morrendo de vontade, né? De congregar, de estar na casa do Senhor, de poder abraçar os meus irmãos, de poder conversar, de aproveitar a cantina. Mas nesse momento, infelizmente, não é possível, né? Então eu te convido para que nós, como igreja, nos posicionemos nessa hora para orar, primeiramente pela corrente de oração. Quero colocar também nessa oração os nossos irmãos que estão hospitalizados. Estava olhando ali no grupo, né? Temos diversos motivos de oração ali. Orarmos também pelos dizimistas e ofertantes e pela economia de cada família, né? Pelo emprego, pela provisão do Senhor. Então eu te convido a fechar os teus olhos e nós orarmos por essas causas nessa hora. Amém? Amado Senhor, nós nos posicionamos enquanto igreja, enquanto exército do Senhor, enquanto povo de Deus, e colocamos diante de Ti, Pai, em primeiro lugar, Senhor Deus, as necessidades da tua igreja, Senhor Deus, os nossos irmãos que estão com o ente querido no hospital, os nossos irmãos que estão hospitalizados também, Senhor, aqueles que precisam, Senhor Deus, do teu toque nessa hora, da tua provisão, da tua intervenção, que o Senhor potencialize, Pai, o tratamento de cada um, Senhor Deus, que o Senhor use, Senhor Deus, os médicos que estão cuidando dos meus irmãos que estão em cada hospital, Senhor Deus, nesta hora, Pai, ouvindo essa palavra ou não. Ó Deus, nesse momento, Senhor Deus, nós pedimos a Ti, Pai, por aqueles que precisam de um milagre urgente, que precisam, Senhor Deus, da Tua intervenção, Senhor Deus, emergencial nesta hora na vida de cada família, Pai, que está com algo, Senhor Deus, que precisa do que o Senhor venha e toque, Senhor, que o Senhor venha e mude, que o Senhor venha e restaure, que o Senhor venha, Senhor Deus, e altere, Senhor Deus, as circunstâncias, Pai. Assim como o Senhor abriu o mar vermelho diante dos olhos do teu povo, assim como o Senhor fez com que caíssem as muralhas de Jericó, Pai. Ó Senhor, o Senhor é aquele, Senhor, que ouve a nossa oração. O Senhor é aquele que está com seu ouvido muito atento ao clamor do teu povo, e o teu braço estendido para nos alcançar, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que venha, Senhor Deus, intervir na vida de cada um dos teus filhos. Colocamos também diante de Ti, Pai, aqueles que estão na corrente de oração, nessa corrente de fé, Senhor, crendo no Teu milagre, crendo no Teu agir sobrenatural, crendo que o Senhor pode fazer, Senhor Deus, mudar no abrir e fechar de olhos, Pai, no estalar de dedos, Senhor Deus, toda e qualquer situação. Aqueles que começaram esta corrente de vitória no dia de hoje, aqueles que já estão, Senhor Deus, fiéis a Ti, Senhor Deus, quem sabe na primeira, na segunda, quem sabe já iniciaram uma nova corrente, Senhor Deus, mas sempre crendo que o Senhor é presenteador daqueles que buscam a Ti, que o Senhor se alegra quando um filho Teu vem e clama a Ti, Senhor Deus, porque Tu és um Pai de amor, porque Tu és um Pai abençoador, Senhor. O Senhor é aquele que cuida dos Teus filhos. Ó Deus, colocamos diante da Tua presença essas causas, Pai. Gostaria também, Senhor, de apresentar diante de Ti, Senhor, cada família da Tua igreja, Pai, que tem passado por dificuldades, Pai, na área financeira também, Senhor. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no mundo inteiro, Senhor. Mas clamo diante de Ti, Senhor Deus, pelas famílias da nossa igreja, Pai, por cada lar representado nesta manhã, Senhor. Ó Deus, vem, Senhor Deus, com providência, vem, Senhor, tocar, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, abrir as portas, Pai. Aquele que está desempregado, aquele que não tem, Senhor Deus, o que colocar na mesa da sua casa, Pai, ó Deus, providencia, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a dispensa da Tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a coleta dos alimentos, Pai. Que possamos ser um povo, Senhor Deus, que se une em prol daqueles que precisam. Que possamos ser um povo, Senhor Deus, que abençoa, Pai. Que possamos ser um povo que se preocupa, Senhor, como família, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor Deus, cada ofertante desta hora, cada dizimista, Pai, comprometido para que as portas da Tua igreja não venham a se fechar, Senhor. Ó Deus, abençoa, multiplica, Senhor. Abre as janelas do céu sobre a Tua igreja nesta hora, Pai. E vem de encontro, Senhor Deus, a cada família, a cada necessidade, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu dou glórias ao Senhor por esse momento. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos. E eu gostaria de imediato compartilhar com os irmãos alguns fatos da vida de Jesus que estão contidos no Evangelho. Nós vamos ler alguns trechos dos 4 evangelhos. Vamos começar então por Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 44, que diz o seguinte:
Lucas 7, 36 ao 44. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a te dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Jesus, então, está em Betânia e ele é convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver mais alguns detalhes a respeito dessa ocasião. Então, eu vou te convidar a abrir Mateus, capítulo 26, do versículo 6 ao 13. Então, Mateus 26 diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, né? Lucas diz que era Simão o fariseu e Mateus já diz que Simão era leproso. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram por que esse desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nós vimos a mesma história, o mesmo fato, né? Eu te convido a abrir lá. Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao 9. Diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro poderia ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Em João, capítulo 12, nós vemos essa história, contada, né, por João, de uma outra forma, mas a mesma história. Então, eu te convido. Abre lá João, capítulo 12, e nós vamos ver mais alguns detalhes dessa ocasião. João 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, em algum lugar de Betânia. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido, o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, irmãos, nós vemos aqui nos 4 evangelhos um episódio da vida de Jesus, né? Nós vemos que Jesus, ele foi convidado para um jantar na casa de alguém,
né? Lucas fala que era Simão, um fariseu. Mateus e Marcos que falam que era Simão, o leproso. E João fala que Jesus foi para Betânia, convidado para um jantar, né? Prepararam um jantar para ele. E que Marta servia, Lázaro estava na mesa junto com ele, e Maria chega nesse jantar. Olhando um pouquinho mais, né, para esse episódio. Leprosos não viviam junto com a comunidade. Então, muito provavelmente, e alguns estudiosos não acreditam, que Jesus teria curado esse Simão, que fora fariseu, que fora leproso. Né? Então, nós vamos lidar com a suposição, né? E com a perspectiva de que Jesus foi jantar na casa de Simão, fariseu e ex-leproso, certo? Até porque um fariseu jamais leproso faria um jantar e receberia pessoas conhecendo ele, a lei, e sabendo que um leproso era uma pessoa que havia se tornado impura e que deveria viver apartada da sociedade. Então não haveria um jantar na casa de Simão se ele ainda estivesse leproso. Então, Jesus é convidado para ir à casa de uma pessoa que havia sido curada e que ainda era fariseu, né? E isso não é uma crítica, porque, trazendo para os dias de hoje, um fariseu era uma pessoa que conhecia, um teólogo, um cara que conhecia muito a lei, né? Que observava a lei, né? De Deus, né? Os escribas e os fariseus eram detentores, né? De autoconhecimento, alto nível de conhecimento. E Jesus foi à casa desse homem, né? Um cara que conhecia as formas, né, as regras de hospitalidade, que sabia que quando fosse receber uma pessoa, ele tinha que saudar a pessoa com um beijo, que deveria oferecer alguém deveria oferecer água para ele lavar as mãos, para lavar os pés empoeirados, né, do caminho. Enfim, que deveria oferecer para ele o melhor lugar na mesa. Então, todas essas regras de hospitalidade, de receptividade, Simão conhecia. Então, nós vemos que Jesus chegou, então, na casa de Simão e ele foi convidado para jantar e ele se reclinou à mesa. Se reclinou porque a mesa eles tradicionalmente usam mesas de pés baixos, né? E as pessoas ficam meio que recostadas na mesa e os pés para fora, assim, não sentam em cadeiras, né? Como nós aqui no Ocidente. Então, Jesus sentou, né? Se reclinou à mesa e alguém, né? O Evangelho de Lucas diz que uma mulher ficou sabendo que Jesus estaria ali e que ela foi, né, sabendo que Jesus estava comendo na casa dos fariseus, certa mulher daquela cidade foi nesse jantar. Né? Então eu fico imaginando a cena, todo mundo reunido ao redor da mesa e ela entra. Né? Ela entra e ela já chega e já se derrama aos pés de Jesus. Ela chega e ela já... Lucas fala que ela começa a chorar, né, aos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus, as lágrimas que ela tinha molhado os pés de Jesus com os seus cabelos, uma atitude totalmente de entrega, uma atitude de uma adoração absoluta, de uma adoração extravagante, e ela começa a beijar os pés de Jesus. E eu noto também que se você observar o Evangelho de João, você vai ver que Jesus está uns dias antes da Páscoa, né? Jesus já tinha iniciado o seu ministério público, então ele estava, né, as multidões já conheciam ele, as pessoas já conheciam ele, tanto que ele está em Betânia, na casa de Simão. Lázaro, Marta e Maria também vão a esse jantar, as pessoas estão lá para jantar junto com ele, as pessoas conheciam Jesus. Então, eu presumo que Jesus já estivesse no ápice do seu ministério, famoso naquela região. E a fama, ela atrai duas situações para as nossas vidas. A primeira é que pessoas vão estar ao nosso redor. Pessoas que querem estar conosco porque gostam daquilo que nós fazemos e querem desfrutar da nossa presença porque gostam da gente.
Pessoas que nos conhecem e querem extrair mais daquilo, né? Porque amam aquilo que nós podemos dar para elas. E um segundo grupo de pessoas que só querem estar conosco para aproveitar aquilo que nós podemos oferecer, sem pensar naquilo que nós somos ou naquilo que nós significamos na vida delas. E eu ouso dizer que Simão era esse segundo grupo de pessoas. Ele havia sido curado, ele havia oferecido um jantar em agradecimento e talvez para exibir Jesus, olha, Jesus, esse que está andando por aí, por todos os lugares, ele veio na minha casa. E ele então oferece um jantar para Jesus. Só que ele, como um bom fariseu, como um bom conhecedor dos costumes da época, ele não recebe Jesus com a hospitalidade que Jesus deveria ser recebido, ou que qualquer convidado deveria ser recebido, ou que o convidado de honra deveria ser recebido. E Jesus observa isso. Quando a mulher entra e tem essa atitude de adoração extravagante, Simão já pensa consigo mesmo, né? Já, olha, que profeta que nada, esse cara é uma farsa. Porque se ele fosse um profeta mesmo, ele ia saber que essa mulher que está beijando ele, está tocando nele, é uma pecadora. Se ele realmente fosse quem ele diz que é, ele saberia quem está mexendo com ele. Mas Jesus, ele é aquele que sonda o nosso coração, aquele que sonda os nossos pensamentos, aquele que sonda as nossas intenções. Ele diz para Simão, olha Simão, um cara que era credor, ele tinha duas pessoas que deviam para ele. Uma dessas pessoas devia 500 denários, era muito dinheiro. Um denário equivalia a diária de um trabalhador braçal, um denário. Então, um deles devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Ainda assim, era uma boa quantia. E ele perdoa os dois. E aí Jesus pergunta para ele, quem você acha que vai amar mais, que vai ficar mais agradecido a esse credor? E Simão prontamente, olha, mestre, é o que devia mais. E ele disse, isso mesmo, muito bem. Olha só, Simão, tu me convidou para vir na tua casa. A tradição diz que você deveria oferecer água para lavar os meus pés, que você deveria me receber com um beijo. Você não fez nada disso. Agora, essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés, e ela não para de enxugar com seus cabelos, e ela não para de beijar os meus pés, e não o meu rosto. Quem será que me ama mais? O Evangelho de Mateus diz que, já o Evangelho de Mateus nos diz que Jesus vai na casa de Simão, o leproso, e que essa mulher vem, e não só se reclina, se derrama aos pés de Jesus, como ela traz um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Um frasco de alabastro contendo esse nardo caríssimo, um nardo que um objeto, um item que custaria um ano de trabalho de um trabalhador braçal. Então, ela trouxe algo de muito valor. E os discípulos ficaram indignados, né? João diz no seu evangelho que quem ficou indignado mesmo foi o Judas, né? Porque ele era o tesoureiro do grupo e ele ficou muito indignado porque era muito dinheiro. E João diz que ele era um ladrão. Eu fico imaginando, irmãos, essa mulher quando ela ouviu falar que Jesus estaria lá, nesse jantar. João diz que essa mulher era a Maria. E se você analisar a vida de Maria, todos os encontros que ela tem com Jesus, ela tem esse hábito de se atirar aos pés de Jesus mesmo. Ela é extravagante, porque ela foi perdoada, ela foi grandemente perdoada, assim como aqueles devedores daquele credor de Lucas, capítulo 7. Um devia 500 denários, muita grana, e o outro devia 50. Então ela vem com o coração, ela sabe que Jesus vai estar nesse jantar e ela decide estar nesse jantar, aquém do que ela foi, né? Mas
vir esse jantar não com as mãos vazias, não só para comer, mas para dar, para entregar, para oferecer. E ela sai da sua casa e ela vem com um frasco de alabastro. E dentro desse frasco um nardo caro, um nardo de valor, de grande valor, né? Talvez ela tenha juntado todas as economias durante um ano inteiro para poder comprar esse perfume. E note que para poder extrair o vidro desse perfume, para poder extrair o perfume de dentro deste vaso de alabastro, era preciso quebrar o vaso. E ela quebra para usar uma vez, uma única vez. E ela derrama aquele frasco, aquele perfume sobre Jesus. E Lucas nos diz que ela se reclina, chora e beija os pés de Jesus e seca com seus cabelos. Na época, somente prostitutas soltavam os cabelos e usavam ele para tocar alguém, ou enfim, para mostrar para alguém. E ela não se importa com que as pessoas ao redor estão pensando, porque pelo que nós vemos aqui nos evangelhos, as pessoas pensam muitas coisas a respeito dessa mulher. E ela se prostra e ela adora, e ela mostra para Jesus a que veio, e ela adora Jesus com tudo que ela é. Eu olho para a vida de Marta e Maria, né, irmãs, né, e vejo Maria sempre quando se encontra com Jesus ter atitudes extravagantes. Quando Jesus vai à casa deles, de Marta, Lázaro e Maria, para passar, para ficar com eles um tempo, Marta vai para a cozinha para cozinhar e fazer, limpar e arrumar, e Maria se fica, né, aos pés de Jesus ouvindo. E Jesus diz que ela escolheu a boa parte. Eu vejo Maria aos pés de Jesus. Vejo Maria adorando Jesus, eu vejo Maria adorando Jesus de forma extravagante. E reportando para nós, nos dias de hoje, hoje que estamos limitados à tecnologia, né? Limitados sim, mas graças a Deus pela tecnologia que pode nos aproximar, mas talvez de uma forma mais fria, né? Eu vejo que o quão precioso é esses convites para esse tipo de jantar, para esse tipo de banquete. Nós somos, em momentos normais, né? Sem pandemia, sem distanciamento social, nós somos convidados semanalmente a estarmos juntos ao redor de uma mesa, a estarmos juntos no banquete do Senhor, na sua casa, e nós não nos damos conta disso. E hoje, afastados, né, por um vírus, por uma doença, por uma pandemia que é real, né, que é real, que acontece, que está aí mesmo, que é verdade, que abate, que nos deixa adoecidos e que pode hospitalizar e que pode nos levar a consequências mais trágicas, mais devastadoras. Mas enquanto nós estamos afastados, o que me leva a refletir e que me dói muito é perceber que se estamos, se tudo está bem, o quanto nós nos damos conta de quão precioso é esses momentos que nós temos semanalmente. Esses banquetes que são oferecidos para nós pelo Senhor. Não é porque o fulano vai pregar ou porque vai ter o convidado. Não, porque o Senhor preparou para nós. Aqui Jesus é convidado para ir jantar na casa de um cara que fora curado de uma lepra. Aqui Jesus é convidado para jantar na casa de uma pessoa importante. Né? O cara ofereceu um banquete para ele, tinha convidados, tinha outras pessoas. Mas alguém foi até esse jantar, não para jantar. Alguém foi até esse jantar não para apreciar a casa do Simão. Alguém foi até esse jantar não para mostrar o vestido novo que comprou. Alguém foi até esse jantar para adorar Jesus pelo que Jesus fez na sua vida. Alguém foi a esse jantar pelo que Jesus significava na sua vida. Eu vejo essa mulher movida de um amor tão grande por Jesus, por tudo que Jesus operou na vida desta mulher. A Bíblia fala aqui que uma mulher pecadora, né? Simão está julgando ela. Se Jesus soubesse quem é essa daí que está atirada nos pés dele, que ela é uma pecadora, ele não ia deixar ela tocar nele. E que nós venhamos a refletir sobre isso,
Porque nós temos a oportunidade, hoje privados, mas nós voltaremos a ter essa oportunidade de estar aos pés de Jesus, reunidos. Aqui havia uma reunião, havia mais pessoas, ela não estava sozinha. Então essa mulher, ela tem uma atitude extravagante, né? E nós, enquanto somos permitidos estarmos reunidos para adorar o Senhor, nós muitas vezes vamos preocupados, sim, temos dificuldades, né? Temos situações para colocar aos pés de Jesus. E a nossa adoração, muitas vezes é uma adoração medíocre, muitas vezes é uma adoração frágil, uma adoração que os problemas que nos afligem, eles nos roubam o real sentido de estarmos aos pés de Jesus. Então, nesse dia, eu trago a reflexão para a minha vida. O quão sincera, honesta e verdadeira é a minha adoração a Jesus. Eu tenho que trazer à memória de onde Jesus me tirou. Havia um credor que tinha 2 pessoas que deviam para ele. E talvez esse que devia 500 denários não dormisse mais à noite, preocupado como pagar. Talvez esse que devesse 50 tivesse um pouco menos preocupado, tivesse já arquitetando como pagar. Mas o que foi pago pelas nossas vidas, ele não tem como, não existe preço. E o que Jesus nos pede é um coração sincero, um coração contrito, um coração disposto a entregar tudo. E aí, muitas vezes, a gente pensa, poxa, tudo é tanto, né? É que um amor extravagante como o dele, um amor tão gigante como o dele, não tem como exigir menos do que tudo, porque ele deu tudo. Quando Deus decidiu nos criar, a Bíblia fala que ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele olhou para o homem e viu que aquilo que ele tinha criado era muito bom. E Deus coloca no homem o fôlego de vida. E o homem é presenteado com algo chamado de liberdade, livre-arbítrio. Nós fomos capacitados a escolher o que vamos fazer. Nós fomos dotados de uma capacidade ímpar de decidirmos a quem vamos amar, a quem vamos servir. Deus podia ter facilitado a nossa vida e ter nos feito meio robotizados, né? E condicionados a adorar a Ele, a amar a Ele, seria muito mais simples. Mas isso não é amor. Isso é nepotismo. Isso é autoritarismo. E Deus não é assim. Deus é um Deus de amor. Então Ele decide nos amar e nos presentear com o direito de escolhermos amá-lo ou não. E no momento em que o homem toma a decisão de não amar a Deus e desobedecer aquilo que Deus havia colocado, as regras que Deus havia colocado diante dele, Deus então move, né, dá condições de resgate àquilo que havia sido perdido. Então Jesus vem como resgate para morrer a morte que era para cada um de nós. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E Jesus não pecou, mas nós pecamos e ele precisou morrer no nosso lugar. Porque Deus não volta atrás daquilo que ele, da sua palavra, daquilo que ele falou. O que ele falou está falado. Então um amor assim tão grande, um amor assim tão extravagante, pensa, irmãos, pensa. Ele nos criou, ele nos formou, ele nos deu, nos presenteou, né? A Bíblia fala que colocou homem e mulher no jardim e tudo era perfeito ali. Ele projetou, ele tinha sonhos para nós, ele tem sonhos para nós. E nós estragamos tudo. E nós humanos, quando passamos por situações como essa, quando as pessoas nos decepcionam, nós muitas vezes desistimos. E nós dizemos, ok, então quer, ok, né? E ok mesmo. As pessoas têm direito de escolher. Mas Deus, ele nos amou tanto. E ele viu a escolha terrível que fizemos e ainda assim ele criou condições para resgatar essa comunhão conosco, enviando Jesus. E eu vejo essa mulher reconhecendo aquilo que foi feito para ela, muito mais do que a mudança na sua vida, mas o resgate que foi feito na sua vida. Simão também teve essa oportunidade, porque a palavra de Deus diz que ele era leproso, e se ele estava recebendo pessoas é porque ele já não era mais.
Ele foi resgatado também, ele foi curado também, mas talvez o que foi feito na vida dele não impactou, não tocou no seu coração, não moveu o seu coração para que houvesse uma mudança de atitude, uma mudança de direção, um arrependimento real e verdadeiro. E ainda assim Jesus, com toda a paciência, explica para ele: olha, Simão, eu sou o credor. E diante de mim eu vejo um homem que devia 50 denários e vejo diante de mim uma mulher que devia 500 denários. E vejo uma mulher demonstrando a gratidão e o amor, porque uma dívida impagável foi perdoada. E a nossa dívida impagável foi perdoada por Jesus naquela cruz. Então, nesse momento, nós somos constrangidos a oferecer para Jesus essa adoração extravagante. Nós somos constrangidos a oferecer a Jesus o nosso tudo. E ainda que você possa pensar que hoje o teu tudo seja pouco, poxa, mas eu não sou nada, eu não... É com isso mesmo que Jesus está esperando que você o adore. Com o coração quebrado, com o coração chateado, com o coração preocupado, mas colocando a adoração a Ele, o amor a Ele em primeiro lugar. A palavra de Deus também diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. É disso que Jesus está falando. Olha para mim primeiro, olha para mim primeiro, olha para o reino primeiro, busca o reino primeiro, dê prioridade ao Senhor primeiro e o resto é acrescentado. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor iam nos perseguir. E nós passamos muito tempo perseguindo as bênçãos do Senhor. E esquecendo de quem Ele é. E esquecendo de adorar o Senhor. Nós passamos por muito tempo pedindo e esquecendo de adorar ao Senhor. Nós passamos por muito tempo esquecendo da grandiosidade do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que com a sua palavra o Senhor criou todas as coisas, Ele formou todas as coisas. Ele enviou a sua palavra. E o que existe hoje nessa terra que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, foi criado pelo poder da palavra enviada do Senhor. Então que nós possamos enviar a palavra do Senhor sobre as nossas situações e confiar que o Senhor pode transformar aquilo que nós não podemos fazer. E é isso que muitas vezes nos chateia, né? Eu vejo por mim, aquilo que foge do meu controle, isso me indigna muito, o que eu não posso fazer, o que eu não consigo, o que eu não posso resolver no imediato, isso me incomoda. Mas é exatamente isso. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que fuja ao controle do Senhor. Não há nada. Mas nós precisamos nos colocar como essa mulher. Nos colocar aos pés do Senhor. E entregar para Ele tudo. Ela foi para adorar ao Senhor num jantar com aquilo que ela tinha talvez de mais precioso em casa. Ela foi e pegou o frasco do seu perfume mais precioso. Precioso? E foi e entregou a Jesus. Mas muito mais do que aquilo que tinha um valor monetário, ela foi lá e derramou e rasgou o coração. Porque a Bíblia fala que ela chorou, beijou os pés de Jesus, enxugou, né, porque molhou com seus cabelos os pés de Jesus e derramou sobre ele um perfume precioso, um perfume que custou algo. Nós muitas vezes medimos o nosso comprometimento com o reino, medimos por aquelas coisas que nos custam, nós comparamos, não, hoje eu não posso, não, hoje não dá, não, tenho tal coisa, não, e vamos colocando desculpas. A graça do Senhor nos alcançou de uma forma tamanha e nós merecíamos era a morte. Nós fomos resgatados por um preço que não podemos medir. Nós fomos comprados por um valor que nós não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos alcançar porque somos limitados. Mas nós somos alcançados. E o nosso desafio nesse tempo que vivemos é permanecermos fiéis ao Senhor e permanecermos adorando ao Senhor, mesmo que longe do corpo. E é um desafio difícil.
É um desafio difícil. Porque enquanto estamos juntos, nos animamos uns aos outros. Nós podemos tocar no outro, né? Abraçar o outro, enxugar as lágrimas do outro e termos as nossas curadas e enxugadas também. Mas nesse tempo que estamos vivendo, precisamos ser esta mulher que se deposita aos pés de Jesus. Tinha bastante gente em volta nesse jantar, mas ela só queria adorar o Senhor. Que nesse tempo que vivemos possamos olhar para o Senhor Jesus e nos colocar aos pés do Senhor Jesus, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que não haja ninguém por perto, mesmo com o nosso passado que nos condena, nós venhamos a nos despojar de nós mesmos para adorar o Senhor. É o que o Senhor espera de nós no dia que se chama hoje. E que possamos dar para o Senhor aquilo que Ele requer de nós. Tudo. Todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa vida e confiar no Senhor as nossas posses. Ela confiou ao Senhor algo de valor. Que possamos confiar no Senhor. A Bíblia fala que, em Marcos capítulo 14, que nós lemos, no finalzinho, lá no versículo 9, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. O que ela fez foi contado em sua memória. Que nós fazemos pelo Senhor e pelo reino seja contado, contabilizado também, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e que nós possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.